Olá, queridos alunos da EJA das etapas 1 e 2. Aqui quem está falando é a professora Franciele para passar para vocês mais uma semana de atividades. Como vocês sabem, nós temos estudado então a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nós já vimos algumas questões bem importantes dessa declaração, alguns artigos bem importantes em relação à saúde, em relação à igualdade. E nesta semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 23º, que fala sobre o direito ao trabalho livre, justo e remunerado. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa questão do trabalho, entendendo um pouquinho como ela se apresenta então na Declaração Universal dos Direitos Humanos e fazendo as nossas atividades da semana relacionadas a este assunto. Bom, primeiro a gente precisa entender que o trabalho ele faz parte de uma das necessidades humanas do ser humano. Então, ele tem a sua origem desde o aparecimento do ser humano. A parte do trabalho, do desenvolvimento, quando eles começaram a fazer pequenas ferramentas de pedra, o homem que começa a caçar, começa a buscar meios para sua alimentação, já é uma espécie de trabalho. Então, a gente pode dividir a história do trabalho em um modo de produção em que o homem desenvolveu ao longo da história, que são os regimes de trabalho, né? Primitivo, escravo, feudal, capitalista, comunista, e também as variantes políticas e culturais e econômicas da história que foram então transformando esse modo de trabalho e mudando esse modo de trabalho ao longo da história, tá? Então, o desenvolvimento da inteligência humana, da intelectualidade, foram construindo mecanismos diferentes de trabalho, então trazendo isso que a gente, esse materialismo que a gente conhece hoje como o trabalho, as profissões atuais, né? Então as transformações do trabalho foram passando de geração em geração, também tem a ver com a cultura, com o momento em que está vivendo, e isso vai transformando então as profissões. Por exemplo, existem profissões que hoje em dia não existem mais, né? Datilógrafos, as pessoas que datilografavam em máquina de escrever, né? Hoje já tem outras profissões modernas, como youtubers, que são pessoas que fazem vídeo para a internet. Então, ao longo da história, conforme vão acontecendo as transformações tecnológicas e os avanços tecnológicos, as profissões também vão tendo essas transformações ao longo do tempo. Outra coisa importante que a gente precisa entender sobre o trabalho, tá? Vocês vão ter nessa semana, então, nesse primeiro espaço, a videoaula, que eu vou passar para vocês, que ainda não está aqui porque eu estou gravando. E aí, vocês vão ter ali para leitura o artigo 23, o 23º artigo, então, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse eu vou fazer a leitura com vocês aqui no vídeo, mas peço que vocês também aproveitem para reler, né? Que é bem importante a gente saber e conhecer um pouquinho dos nossos direitos. Então, diz assim: todos os cidadãos têm o direito a trabalhar, é livre para escolher o seu trabalho, deve ter condições justas e favoráveis de trabalho e ser protegido contra o desemprego. Todas as pessoas, sem distinção de sexo, religião, cultura, etnia e etc., têm o direito a igual remuneração, por igual tempo de trabalho. Então, não importa o sexo, a religião da pessoa, a sua cultura, o lugar onde ela mora. Então, todas as pessoas deveriam receber a mesma remuneração pelo mesmo tempo de trabalho. A gente sabe que isso é uma questão que não acontece, né? A gente sabe que, por exemplo, as mulheres, mesmo que exerçam a mesma profissão pelo mesmo tempo que os homens, ainda existem diferenças no trabalho, né? Então, ainda existem diferenças salariais importantes que precisam ser constantemente, né, conversados sobre isso para que isso não venha mais a acontecer, né? Então, é uma questão muito injusta que acontece. Também a gente sabe que existem questões relacionadas a etnias, né, outras pessoas que vêm de outros lugares, a questão dos imigrantes que vêm trabalhar por vezes em condições quase que escravas, né, em condições quase de escravidão. Isso também acontece com pessoas do nosso próprio país, né, em regiões mais carentes, em regiões mais pobres do nosso país, e principalmente onde as pessoas não conhecem os seus direitos. Por isso é tão importante
a gente entender os nossos direitos trabalhistas, entender os nossos direitos como cidadãos, porque aí a gente vai poder lutar contra esse sistema que por vezes é tão injusto nas condições de trabalho. A gente sabe que, mais uma vez, esse é mais um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente sabe que não está sendo cumprido na sua totalidade. Mas a gente também sabe que esse é o ideal. E esse é o ideal que a gente precisa estar buscando, de igualdade para todos, de trabalho digno para todos, de proteção contra o desemprego, né? De busca, então, de mais um mercado de trabalho mais favorável a todas as pessoas. Ali o último inciso diz assim: todas as pessoas têm o direito a serem remuneradas justa e satisfatoriamente, estando empregadas e, se necessário, devem ser favorecidas com outros meios de proteção social para que se possa assegurar uma existência compatível com a dignidade humana para sua família e para si mesmo. Então, esse inciso terceiro também é mais uma questão que a gente precisa estar pensando e discutindo e sempre buscando, porque a gente sabe que não é uma realidade. E aqui entra uma questão que eu quero só dar uma pincelada com vocês, mas aqui entra uma questão em relação ao os benefícios que o governo deu agora em tempos de pandemia. Então, às vezes a gente pode ver esses benefícios como algo, o governo fez um favor em dar esses benefícios agora em tempo de pandemia. Nossa, que governo maravilhoso que fez isso. Na verdade, isso é um direito de todo cidadão, né? Ter a sua renda garantida em caso de situações como as que a gente está vivendo, né? Então, esse inciso terceiro aí nos mostra que não é nenhum favor, e como a gente vive esclarecendo aqui na EJA e vive conversando com vocês a respeito disso, muitas vezes os políticos, eles querem que a gente entenda que aquilo que é nosso direito é um favor, e a gente precisa entender quais são os nossos direitos para entender que isso não é um favor, é um direito nosso. Então, que exista, então, essa subsistência, no caso para assegurar, né, as condições de renda e dignidade para as nossas famílias, certo? Então, depois vocês vão dar mais uma lida aí e entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, então aqui a gente está na origem da palavra trabalho, que é a atividade 1, então uma atividade de leitura. Leiam ali o artigo 23º e depois também leiam esse pequeno texto aqui. Ele é um texto mais informativo, mais questão de curiosidade, mas que nos ajuda também a treinar a nossa leitura. Então, ele está falando um pouquinho sobre a origem da palavra trabalho, né? Então, vocês vão ver aqui que tem uma origem bem diferente, assim, bem diferente do que aquilo que a gente às vezes pensa, e vocês vão entender um pouquinho melhor dessa origem, tá? Outra coisa importante que eu quero só destacar nessa semana, então, é a questão da CLT. Quando vocês ouvirem falar em CLT, então ela é a consolidação das leis de trabalho, tá? Ela é uma sigla que o C, então, é consolidação das leis, né? Então, o L é leis do trabalho. Então, é o T. Ela é um marco legal que estabelece as normas regulatórias para a regulação das relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil. Então, nós temos aqui o artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas no Brasil nós também temos uma lei que consolida, então, todas essas relações. Ela foi aprovada pelo Decreto 5.452 em 1943, e durante todos esses anos, claro, ela passou por diversas reformas, né, e modificações que foram ampliando, então, essa lei e tornando ela, então, mais ampla e mais abrangente, tá? Então, ela é a principal legislação trabalhista do Brasil, e ela tem como um texto bastante extenso, mas ela define, então, juridicamente todo o conceito de empregador, de empregado. Ela orienta a emissão da carteira de trabalho, a entrega, o uso da carteira de trabalho. Então, ela também vai dando orientações, né, para empregados e empregadores a respeito de todos os
toda a questão legal relacionada ao trabalho, tá? Então, ela também determina a jornada de trabalho, período de descanso, é ela que traz, então, as regras gerais a respeito do salário mínimo, das férias individuais, das coletivas, e aí se vocês pegarem a carteira de trabalho de vocês vão ver ali que as primeiras páginas tem algumas coisas escritas ali no começo, tem alguma coisa de texto escrito. A hora que vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada que fala bastante coisa sobre as regras do trabalho, sobre os regramentos de contrato, tudo isso então que a CLT abrange, tá? Então, vamos para as atividades da semana, as demais atividades. Essa leitura aqui vocês não precisam me mandar o áudio, tá, da leitura. Apenas façam a leitura, treinem a leitura de vocês. Provavelmente na semana que vem eu vou pedir uma leitura com áudio. A atividade 2, então, ela é uma atividade que vocês vão olhar ali o que são direitos e o que são deveres. Vocês sabem que o trabalhador, todo cidadão, em toda a nossa vida nós temos direitos, mas esses direitos também vêm carregados de deveres. Então, vocês vão ler essas frases abaixo, do lado de cada bolinha, então, tem uma frase, e naquelas que vocês acham que são deveres do trabalhador, vocês vão escrever o D e o E. E naquelas que vocês acham que são direitos do trabalhador, vocês vão escrever o D e o I, certo? Então, vocês vão ver ali, carteira de trabalho assinada, é direito ou é dever? Respeitar as normas da empresa, será que é direito ou será que é dever do trabalhador? Vão colocando ali, tá? Vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, copiem as bolinhas e aí podem responder essa atividade. Qualquer dúvida, chamando lá, tá? Atividade número 3. No exercício anterior, você descobriu alguns direitos e alguns deveres do trabalhador. E existem muitos, né? Então, citem aqui um direito e um dever que vocês conhecem. Segunda pergunta. Você está trabalhando de carteira assinada atualmente? Tá? Eu vou colocar a letrinha B aqui, saiu letrinha A, mas é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Você acha importante trabalhar de carteira assinada? Por quê? O que vocês acham que traz vantagens trabalhar com carteira assinada? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Atividade número 4. Utilize cores diferentes e pinte os quadros formando o nome das profissões e escreva-os do ladinho, como no exemplo, tá? Então, aqui vocês têm quadrinhos que tem pedacinhos, então, da palavra, então, as sílabas, e vocês vão ordenar essas sílabas, elas estão fora de ordem, né? Vocês vão procurar ali sílabas que formem profissões. Ali, então, tá. Então, vocês vão encontrar outras aí. Elas não estão na mesma linha, tá, pessoal? Então, vocês vão procurar dentro desse quadro todo de sílabas que formem palavras. Ali, como vocês viram, dentista não tá um do lado do outro, ele tá em posições diferentes. E ali tá pintado de uma cor só, né? Como aqui tá no slide, acabou não saindo colorido. Mas vocês vão pintar ali de cor, da mesma cor, a mesma profissão, tá? Ali tem professor, por exemplo. Se tem professor, vocês vão pintar o pro de uma cor. Eu escolhi verde, vou pintar o pro, o fez e o sor de verde, tá? E escrever o nome da profissão do lado. Como vocês viram ali a profissão dentista, ela está escrito em letra cursiva. Então, sigam essa mesma ordem. Tentem escrever com a letra cursiva. Lembrem que vocês receberam um vídeo lá no início das aulas remotas do YouTube que falava sobre a letra cursiva. Eu vou recompartilhar ele para que vocês lembrem direitinho como é a grafia de cada uma das letras. Além disso, vocês também têm no material impresso que foi para vocês, para as atividades que vocês fizeram lá no início da pandemia, vocês também têm o alfabeto e no caderno de vocês também têm o alfabeto cursivo. Então, olhem lá a grafia de cada uma das letras e tentem escrever com letra cursiva. A atividade 5, aí sim, é para desembaralhar as letras que estão dentro de cada um dos desenhos, escrever a palavra, então colocando uma letra em cada quadradinho e depois escrever a palavra completa com letra cursiva abaixo.
Então, vocês vão olhar ali do desenho, ó, o primeiro tem o carrinho e as letras estão misturadas. Então, ali formou a palavra mecânico, cada letra dentro de um quadrinho e depois a palavra mecânico em letra cursiva. Então, vocês vão ver nos outros desenhos o que aquelas letras ali podem formar, certo? São todos nomes de profissões, fica a dica aqui para vocês. E a última atividade dessa semana, então, é uma atividade de matemática, bem simples que vocês já fizeram várias vezes, que é uma atividade para que vocês encontrem os vizinhos, tá? Então, vocês têm ali um número no centro da casinha, vocês vão ver qual é o número que vem antes e qual é o número que vem depois. Vocês não precisam copiar essas casinhas no caderno, tá? Certo? Vocês podem só colocar o número, colocar o tracinho, colocar o número que vem antes e o que vem depois, tá? O que vem antes nós chamamos de antecessor e o que vem depois nós chamamos de sucessor. Então, ali vocês têm o primeiro, o 98, o número que vem antes do 98 é o 97. Então, o antecessor do 98 é o 97. E vocês vão colocar também o que vem depois, que é o 99, o sucessor, tá? Então, essas são as atividades da semana, espero que seja uma semana bem bacana de trabalho para todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer esclarecimento que vocês precisem, entre em contato pelo grupo, chamem a Prof lá no particular, que eu vou estar auxiliando vocês para a resolução dessas atividades. Um grande abraço e até a próxima semana.